Boa tarde, amigos da Up TV. Segunda-feira, 17 horas ao vivo, está começando mais um Diálogos Musicais, direto de Santo André, no estado de São Paulo. Nosso programa tem o apoio da AEM Pianos, hein? Se você quer comprar pianos novos ou usados, procure a AEM Pianos, que também oferece serviços de afinação, de restauração, de desculpinização de pianos e de transporte, coisa que é muito importante, hein? Maiores informações no site www.aempianos.com.br ou pelo telefone 2796-3704 com o DDD 11 São Paulo, capital. Meu convidado de hoje já esteve aqui no programa várias vezes, 2 vezes na verdade, já conhece tudo aqui e tem tanto assunto que daria para fazer um programa toda semana com ele, né? Pelo que ele não tem horário. É o maestro e compositor Rafael Vicoli. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Eduardo, a todos os espectadores da Up TV. É um prazer, né, voltar para a terceira e última parte dos nossos diálogos. Né? Já falamos de regência, composição, e hoje vamos dar continuidade à filosofia, hoje vamos dar continuidade nesse assunto todo. No último programa a gente falou um pouco sobre retórica, sobre o discurso musical. De certa forma é uma coisa que vai voltar hoje, porque hoje eu quero detalhar um pouco mais. Já queria ter feito isso no programa anterior, acabou não dando tempo, né? A gente foi para tantos outros caminhos. Mas eu quero falar um pouco sobre os sistemas de composição e quero que você comente algumas composições suas que a gente vai exibir aqui com os vídeos, né? E claro que dentro disso deve aparecer a ideia de discurso musical, de retórica, então a gente vai entrelaçando tudo que já foi falado de uma maneira bem interessante. Você tem alguma sugestão para começar de assunto? Bom, eu acho que para começar, né, o espectador da Up TV teve o prazer de ter em primeira mão a temporada 2016 da Orquestra Acadêmica de Suzano, né? Sim. Então talvez começar com um vídeo do primeiro concerto, um pequeno trecho de um vídeo do primeiro concerto do ano, que faz parte de uma campanha chamada Eu na OAS, né? Eu na Orquestra Acadêmica de Suzano, antes que confundam as OAS. Ah, é verdade. E agora todo mundo que for ao concerto, tirar uma foto, filmar, coloca um hashtag Eu na OAS, que daí a orquestra vai estar divulgando o seu vídeo. Que legal. Essa pessoa pode ser convidada a assistir ensaios e alguns outros benefícios a mais. Então, muito bom. Só compartilhar Eu na OAS. Eu na OAS. Então a gente deve começar com o vídeo, é a sua sugestão. O vídeo? Isso. É a música Vltava, do compositor tcheco Smetana, que faz parte do poema sinfônico Minha Pátria, Má Vlast. E a segunda música que ele fala sobre o rio Vltava, que conhecemos como Moldávia, que corta a República Tcheca. E durante o discurso da música, ele vai fazendo a sonoridade do rio, assim, tentando construir o caminho do rio pela República Tcheca. E no momento tem uma polca muito bonita, que é quando o rio chega numa aldeia de camponeses, está acontecendo uma festa de casamento. E depois dessa polca, o rio vai passando, vai anoitecendo, e depois ele começa seu ciclo de novo no final. Então é uma música descritiva. Eu lembro que a gente surgiu uma certa polêmica que eu vou querer voltar nela, então. Então, vamos assistir esse vídeo, que é do primeiro concerto deste ano da Orquestra Acadêmica de Suzano.
Olha aí, então o que a gente conhece como Rio Moldávia, como que é o nome mesmo original? Vltava. Vltava. É meio Tcheco? difícil de falar, é tcheco. É meio difícil de falar porque é VLTAVA. Muitas palavras lá não tem vogais, só com consoantes. Né? Então é meio dificinho de falar mesmo. Então as pessoas conhecem como Moldávia. Entendi. É bom lembrar que o Rafael Vicoli já morou na República Tcheca. Então, ele fala isso sobre a pronúncia com muito conhecimento de causa, né? Você fala, né? Sim, sim, eu falo ainda, né? Mas como eu tenho pouca prática, ainda parece que estou perdendo um pouco. Mas meu GPS fica em tcheco, então Ah, no GPS eu converso em tcheco é ainda. verdade. Né? E tem bastante amigo lá ainda, a gente se corresponde. É muito E bacana. você esteve no local que inspirou essa música? Sim, sim, é o principal rio, né, de Praga. Uhum. Ali, a cidade inteira, às margens da Ponte Carlos, que é uma ponte muito famosa, lá, uma ponte turística. E o Museu Smetana, que é o compositor dessa obra, fica às margens do Vltava. Né? Ah, Então eu tinha o prazer de muitas vezes tomar o café da manhã ouvindo o rio. que Né? maravilha, hein? E curiosamente a sonoridade do tema principal ela traz até a métrica do rio mesmo, assim, porque onde fica o Museu Smetana tem uma quebra, assim, que o rio faz uma turbulência e parece mesmo que está em 6/8, que é a música em 6 por Ah, que 8 interessante. Ou então, por eu gostar muito da música, estudar muito a música, eu tive essa impressão, mas acho que não. Mesmo porque o Smetana ele ficou surdo, né? Ele compôs esse poema sinfônico quase surdo, pouca Ah, gente é? sabe. Eu As não pessoas sabia. só acham que Beethoven foi surdo, né? Compositor surdo, mas Smetana também. Puxa, de quando é, Smetana? Smetana é século XIX. Século XIX. 19. Mas o Rio continua inspirador. Continua inspirador. E Antonin Dvorak tocou na orquestra regida por Smetana, então Essa música, você falou que é um poema sinfônico, né? isso. O poema sinfônico, se não me engano, começou no século XIX. Isso, começou no século XIX, com a ideia do... Acho que pode até falar que começou um pouquinho antes. É? Né? Só que não com tanta força, com tanta objetividade no discurso de querer mostrar um texto através de uma música instrumental. Né? Se a gente for pensar na Sinfonia O Relógio de Haydn, Ah, né? Ou a Sinfonia Despedida de Haydn, por mais que ele não queira ter dado o caráter sinfônico, foi até uma peça um pouco de protesto com a questão do rei, né? Hoje a gente ouve ela e imagina toda a cena. Então eu acredito que isso sempre esteve nos compositores, mas acho que no século XIX, pela própria evolução da harmonia, eles tiveram mais argumentos técnicos, teóricos, musicais, composicionais para poder descrever melhor algum cenário, algum texto, algum livro, sim. alguma coisa do tipo. A ideia de música descritiva eu acho que é bem antiga, né? E Sim, seja sim. com imitações antigamente, mesmo Idade Média, talvez, alguma coisa assim. Mas a gente tem, por exemplo, as quatro estações do Vivaldi, Sim. que acompanham alguns poemas. Totalmente descritiva, né? E é uma Exatamente. música do século XVII. Isso, período barroco. Período barroco. Então acho que já existia, mas acho que ela só conseguiu a força, o caráter mesmo de poema sinfônico, de ser uma música instrumental descritiva no século XIX. E necessariamente acompanha um poema? Ou só herda o nome pela ideia de passar por eventos? Não, acho que não. Começou com a questão literária, de se ter textos por trás, né, como Pelléat, Melisande e outros textos, mas
Se a gente for pensar no quadro de uma exposição do Mussorgsky, que é uma peça Uhum. descritiva, que ele descreve os quadros, Sim, né, do seu amigo na música. bem interessante. E a gente vai falar de sistema tonal e de sistema atonal. Se é que eu posso dar esse nome, porque eu sei que você traz uma polêmica sobre esse assunto. Mas existe algum poema sinfônico atonal? Atonal não, porque eu acho que Anton Webern não teve a oportunidade, ele não viveu suficientemente para poder fazer um poema sinfônico serial. Né? Anton Webern tem um poema sinfônico que chama Vento de Verão, Sommerwind, que é pré-Opus 1 Passacaglia Ah, dele. É uma peça que poucas pessoas conhecem. Ele compôs numa casa de campo, que ele vinha de uma família burguesa, o pai dele tinha a fazenda, ele compôs na casa de campo dele. Foi antes dele conhecer Schoenberg também. E é uma música tonal muito bonita. Chama Sonho, Vento de Verão, Idílio. Idílio de um Vento de Verão, né? legal. É que eu realmente não conheço. Pode existir, mas eu fico imaginando pela própria característica de sonoridade do sistema atonal, ou mesmo do serialismo, que daqui a pouco você vai explicar tudo isso pra gente. É, tem um grau de abstração, que eu não sei se é por questões culturais nossas ou realmente porque o sistema promove isso, que eu não imagino como sugerir eventos, paisagens, etc, etc. Né? Por isso que eu perguntei isso. Agora, já que eu estou falando disso, fala um pouco pra gente o que é sistema tonal e o que não é sistema tonal. Bom, primeiramente, tem um poema sinfônico do Schoenberg, o Pelléa und Melisande, que Aham. tem tonalidade expandida, né? Ele já tem uma harmonia muito mais rebuscada. E tem um compositor do século XX, que me veio agora na cabeça, o George Grump. Ele tem uma música chamada Folhas do Outono, alguma coisa assim. É um poema sinfônico para grupo de câmara. E ele é totalmente experimental, com técnicas expandidas, piano preparado. Nossa, E o clarinete muitas vezes tem que tocar na tábua do piano para ressoar certos harmônicos. Então, é possível ter algo descritivo sem a tonalidade, né? interessante. Porque a gente colocou a tonalidade num patamar muito importante na estética musical, sendo que já existia música antes, e música muito bela, feita e não era música tonal, que era música modal. Música Né? A modal, música verdade. modal não é uma música tonal. Se ela não tem tom, então posso ser polêmico de falar que ela é atonal. Né? Porque se a gente for pensar que uma música em dó jônio, em ré dórico, mi frígio, fá lídio, sol mixolídio, elas têm as mesmas notas, não tem alteração. E o Sim, que faz uma ser diferente da outra é a polarização da sua nota-chave. Né? Se eu quero uma música em sol lídio, eu tenho que polarizar sol lídio. A única diferença é quando existiu a música tonal, a questão da emancipação do trítono. Você teve em vez de polarização, você teve as cadências, são as pontuações tonais. uhum. Então você tem uma entidade, no caso um acorde de dominante, que repousa no acorde de tônica. E na época do modalismo não tinha essa relação. Mas a gente consegue identificar, né, uma música com estudo, obviamente, a gente consegue identificar uma música que esteja em sol lídio, ou dó e óleo, a gente consegue identificar auditivamente. E a grande questão é porque que a gente não consegue identificar uma música serial, né? Ah, Seu grande fato é, é como escutar essa música. Eu acredito que a música serial ainda não é muito bem compreendida. Já melhorou bastante, visto tantos concertos, né, com música de Schoenberg, Berg, Webern, Boulez, né, falecido sim. recentemente, e tantos outros. Mas antes da música tonal, a nossa evolução humana passou pela música modal. Então a carga genética, se podemos dizer assim, artística da música modal já estava no ser humano que começou a ouvir música tonal. Então ela já existia. Aí não deu tempo de ter essa carga genética serial, Sim, né, entendi. no ser humano. Então, a música modal pra gente é muito mais fácil porque ela já existia antes do tonal. E depois que a música serial ela foi trabalhada, pesquisada, né, a gente não teve tempo de assimilar isso e ela também não pegou um momento ingrato da história.
Porque depois do modalismo, que chegou o tonalismo, as pessoas negaram o modalismo para se dedicar ao tonalismo. Ah, E entendi. quando apareceu a música serial, ninguém negou o tonalismo para só fazer música Sim, serial. Então, sim. a gente teve que... E a própria evolução, né, dos métodos de gravação. A gente começou a ter música eletroacústica, que é totalmente Verdade, diferente verdade. da música serial. Então, a gente não teve tempo de se dedicar a uma escuta. A gente não teve 2 séculos só de escuta de música serial. Talvez 3 séculos de música tonal. Tonal. Só que antes disso já existia música modal. Por muitos séculos. E o modalismo acontece dentro do tonalismo, muitas vezes em compositores. É verdade. Da mesma maneira que o tonalismo acontece dentro do serialismo. Né? Berg organizava suas séries de maneira que tivesse uma característica não tonal, mas tivesse uma familiaridade. Interessante. Então, é toda uma questão de habilidade do compositor e uma questão de poder ter tempo de digerir esse tipo de música. Porque no começo era difícil ouvir música tonal, as pessoas foram estudar por que acontecia aquilo. E a música serial é a mesma coisa. É tão fácil pra gente, nós músicos, né? A gente cifra a música tonal com primeiro grau, Sim. 5, 7, 1, 6, 4, que vai pra 5, 7, finaliza no 1. Né? Mas a gente não sabe, você vê muitas pessoas hoje não sabem como é estruturada a música serial, né? Que você tem que ouvir classes de alturas. E quando você ouve uma orquestração pontilhista de Anton Webern, que as notas ficam pipocando e as pessoas acham aquilo estranho, áspero, duro, né? É porque elas não entendem como essa música, na verdade. Ainda não compreendem um sentido. Ainda não né? compreendem o Existe sentido. todo um sentido. Claro. Isso. Né? Porque se minha segunda nota, se minha classe de altura é 2, é Ré, e eu tenho uma nota, a 10ª nota, 17ª nota, né, a 14ª nota de uma música, é a mesma que a segunda, porque é módulo 12, né? Eu tenho 12 notas, passou, 13 é 1, 14 é 2, né? É um relógio mesmo, né? Que nem a gente tem 13 horas, são 1 hora. Eu vou tentar explicar um pouco, principalmente para quem não é músico. Acho que eu me empolguei aqui na a gente polêmica. Todo mundo ouve falar que existem 7 notas musicais, né? Sim, sim. Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E claro que tem o que a gente chama de acidentes musicais. 7 notas musicais, mas né, são 12, né? Se desdobram em 12, exatamente. Isso. E tem o Dó sustenido ou Ré bemol, que é meio tom acima do Dó, ou meio tom abaixo do Ré. E com isso a gente tem um ordenamento de 12 notas, sempre. Inclusive na música tonal. Quando você fala em classe de alturas, é porque a gente pensa em cada uma delas, elas são numeradas, né? Convencionou-se o Dó como 0, não é isso? Aí o Dó sustenido, digamos assim, como 1, o Ré como 2. Depende. Não? Não, tem gente que coloca o Dó como 1, né? Ah, é? Porque se você for fazer a conta começando com 1 ou começando com 0, sua série pode ter 11 notas, ou 12. Né? Depende de como você está analisando ela. Começa a contagem. Né? Depende de como você está analisando ela. Porque tem a tabela Alan Forte de vetores seriais, que a gente acaba tendo as classes de alturas todas já preparadas dentro de um vetor. Né? Em um vetor matemático mesmo. Né? O Alan Forte, um estudioso americano, se não me engano, ele classificou todas as alturas e viu que na música serial elas acontecem normalmente, mesmo que de maneira intuitiva, né? Elas acontecem formando um certo padrão. Né? Esse certo padrão seria, se a gente for fazer analogia, o nosso quarto, quinto grau. Então, o vetor 3 da tabela Alan Forte sempre vinha antes de um vetor 4. Né? Então, se a gente compreende essas classes de alturas e essas sonoridades, entende que uma nota extremamente grave e uma nota extremamente aguda, elas se relacionam, né? Porque o grande lance é o pontilhismo. Porque se a gente reduzir todas elas para dentro de uma escala de 12 notas, você tem muitas vezes uma melodia linear. Ah, entendi. Vai mudando a questão do a questão do pontilhismo é só uma questão de orquestração. Uma questão técnica, estética do período de transfigurar o que já existia ou desconstruir algo, pegar uma melodia e desconstruir ela, não fazer de maneira linear. Entendi. Né? Então era assim que
que acontecia, que você tem que pensar. Então é realmente estudar esse tipo de música, né, e tentar compreender. Forçar a escuta, ter uma escuta ativa, como a gente comentou no último programa. Importantíssimo. Você tem uma escuta ativa, você não pode ter uma escuta passiva. Para qualquer tipo de obra. Né? Eu mesmo, na faculdade, detestava Schoenberg. Até o dia que eu entendi. Depois que eu entendi, né, não venero ele, mas eu gosto muito. Pontilhismo, eu posso dar um exemplo bem básico. Se eu tivesse Mi, Fá, Sol, em vez de do, Ré, Mi, Fá, Sol, eu teria do, Ré, em cada oitava, o Mi, Fá, Sol, isso picado. mesmo. Essa ideia de isso pontilhismo. mesmo. Daí você entendendo que o Dó é classe de altura 1, vamos chamar assim. Né? Esse Ré vai ser a classe de altura décima. Não, seria a 14. Né? Porque sim, ela está entendi. A acima. de altura então, não... na verdade, ela é próxima a Dó. Ela é Entendi. porque 14 é 2. Então, se a gente entende que essa nota que está tão distante não é tão distante, ela é próxima, né? É que nem aprender a ouvir intervalo composto na aula de percepção. Né? Se ouvir uma 13ª, você tem que relacionar não com 13ª. Isso. Se relaciona com o seu intervalo simples, não com composto. A gente tem uma oitava, do, dó. É. Aí do, ré é uma nona. É uma nona, mas você ouve uma segunda. Composta, do, ré é uma segunda. Uma segunda. Sim, mesma ideia com a classe de altura. Isso. Eu tenho uma composição que chama Música para 5 Instrumentos, que foi estreada em 2010 e lá na Romênia, no Festival de Música Brasileira. Até foi uma honra que tocaram ela depois da Baquiana 5 do Vila Lobos. Né, tem uma música tocada próxima de um grande mestre. E ela brinca com esse discurso, é um ternário. Então, a primeira parte é uma música tonal, né, que é um tonal expandido, que é o que as pessoas erroneamente chamam de atonal, porque eu tenho cadências ali, e minha parte B é serial. Depois eu volto para esse tonal. Né, tem esse jogo. E como que chama essa música? É música para 5 instrumentos. Que a gente tem aí. Isso, é que é tão difícil fazer música, então eu não consigo pensar em nome melhor para elas. Muito bom. Então, e a versão que eu trouxe é da estreia dela no Brasil em 2012, né, por uma camerata formada por alunos da Unesp, USP, regida pelo meu assistente Nicolas Carrer Guerreiro. Sim, Nicolas. Né, no recital que foi composto só com música minha, chamada Cronos. Né, e tinha esse nome Cronos porque mostrava desde a primeira peça que eu fiz na faculdade até uma música que eu compus para o ocasião, que foi uma música para trompete e 2 pianos sem pianistas. E é verdade. Como que é uma música para trompete e 2 pianos sem pianista? Ficamos 2 pianos, um com a tampa virada para o outro, né, com certas notas já acionadas e o pedal acionado. Né, e por muitas vezes o trompetista tinha que tocar na tampa de um piano que reverberava os harmônicos do outro e gerava harmonias conjuntas. Que maravilha. Então, por exemplo, não foi simples assim, mas eu tinha um do mi sol no piano e um ré sustenido lá no outro piano. Então, quando esses harmônicos, por simpatia, faziam ressoar as cordas do outro piano, você tinha essa mescla de harmonia, essa sobreposição de harmonia. Em cima dessa harmonia, ele ia criando a melodia. Que ótimo. E aí ele precisava intercalar, tocar dentro de um piano, dentro de outro? Então, daí tinha descrito na partitura qual o momento que ele tinha que tocar e qual a intensidade que ele tinha que tocar para dar certo. Que interessante, hein? Né? Música para trompete e 2 pianos sem pianistas, chama. Eu nem imagino como é que você pesquisa para saber essa medida, por exemplo. Não, nem eu, na verdade. Né? Eu tive a ideia e convidei um amigo meu, Vitor Barrac, que é trompetista, um excelente trompetista. Tanto é que ele tira pedaços do trompete no meio da música para tocar, para gerar outros efeitos. Né? E daí a gente foi fazendo pesquisa. Eu falei, toca aqui, nessa parte do piano. Deixa eu ouvir. Agora deixa eu acionar tal nota para ver o que acontece. Então, a composição é totalmente colaborativa, não tem nada de gênio, sendo que Brahms fez as danças húngaras em colaboração com Joachim, o violinista. Ele mandava as músicas e Joachim falava, essa é totalmente possível de se tocar no violino ou não. Né? Que legal. Essa coisa geniosa da composição existe, mas não é para todos, então é muito mais transpiração do que qualquer outra coisa. Não, com certeza, sempre é. Eu tô curioso, qualquer dia eu quero ouvir essa música para trompete e 2 pianos sem pianista. Mas agora a gente vai assistir ao vídeo da música para 5 instrumentos. Isso aí. E aí você comenta depois, quero saber, você falou que a parte A é um tonalismo expandido, que erroneamente é chamado de atonal. Eu vou querer saber melhor sobre esses sistemas. Perfeito. Vamos assistir.
aí, música para 5 instrumentos, de Rafael Vicoli. Você estava me dizendo que ela tem uma parte A, é um ABA, né? Isso é Tem uma a parte BA e tem central uma no vocal. coda ali Uhum. diferente, né? E que a parte A é É tonal. 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 Por mais que ela possa soar um pouco estranha, ela é tonal. Você acha que... Não. Difícil a pergunta, porque ele pergunta sobre centralidade. Se tonalismo se define por centralidade. Mas aí o conceito é muito amplo, porque no modalismo que você citou no início, se a gente reconhece que um modo é mixolídio, por exemplo, é porque existe a finalis, né? Existe a tônica. É um tipo de centralidade, não é? Isso mesmo. Então o tonalismo não é definido pela centralidade. Sim, é definido. Né? Porque você tem um centro tonal. Essa música tá em dó. Essa música tá em dó. Está em dó. Está em dó. Dó maior? Não, dó. 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 Dó é centralidade, É. sem modo maior ou menor. Isso, tá em dó. Porque a partir do momento que eu falo que a música está em dó, eu abro o canal para as alterações do acorde. Né? Porque se eu tenho uma música em dó maior, eu tenho que trabalhar com ela em dó maior. Se eu quiser modular, eu tenho que usar tonalidades vizinhas ou até tonalidades distantes, se eu tiver habilidade para isso. Né? Mas se a música está em dó, ela está em dó. Eu não preciso de nenhuma tonalidade vizinha para poder a música estar em dó. Então é a primeira vez que dó é autossuficiente para ser dó. Interessante. Entendeu? Como nota ou como algum acorde sobre como o dó? acorde. Como acorde sobre o dó, que não precisa ser o dó maior. Se você pegar essa partitura, você analisa direitinho, que a parte A está totalmente em dó maior. Em dó. Em dó, desculpa. Em dó. Uhum. Né? Eu falei dó maior por quê? Porque o que importa no acorde é a fundamental e a terça. Sim. Até que a quinta a gente pode omitir numa condição de vozes. Né? Então, para o dó maior ser dó maior, precisa de dó em mi. Dó em mi. Né? E o meu acorde de dó é dó, mi, sol, bemol. Então é dó maior. Você falou alguma coisa a respeito disso no outro programa. Algumas pessoas não gostam da questão de um acorde maior com quinta rebaixada, não gostam dessa nomenclatura, né? No mundo acadêmico, mas não tem jeito, é dó maior, porque tem dó em mi. Né? E o meu sol bemol eu não resolvo em sol natural nem em fá. Entendi, né? Que coisa. Então eu não uso um caminho tradicional de uma dissonância. De sol bemol eu viria para fá, dentro do acadêmico. Sim. Fá sustenido eu iria para sol. Né? E não, eu não resolvo em sol. Porque o sol bemol vai para lá bemol, que é meu quarto grau. Fá menor. Que depois vai para o meu quinto grau, que é um acorde de sol aumentado. Né? Então o meu acorde aumentado teve uma função de dominante. Só que se eu falar o acorde aumentado tem função de dominante dentro da academia, eles me matam. Que coisa, hein? Numa faculdade. Né? Mas quando eu falo que ele tem função de dominante, é só pela sensação de tensão e relaxamento. Entendi. A dominante né? que é a tensão que Sim, deve se resolver na não falo suposta dominante tônica. no sentido quinto grau, ortodoxo, com sétima. Sim. Né? Mas o sentido, a sensação que você tem como ouvinte de tensão e relaxamento. Um dó, mi, sol bemol é um acorde de tensão. Mas um sol, si, resto sustenido, né, é mais tenso que esse acorde. Então, obviamente, se eu sair desse sol, si, que é sol maior, né, é a quinta que altera. Lembrando que a quinta é outro papo. E vou para um dó, mi, fiz uma cadência em dó. Sim, perfeito. A única diferença é que eu não resolvo as dissonâncias da maneira convencional. Até com a condução do ré sustenido indo pro mi, Isso. possivelmente, né? É. E aí você coloca inclusive, o sol o bemol. ré sustenido vai pro mi. Vai mesmo. Vai pro mi. Então eu tô resolvendo até de maneira tradicional. Sim. Né? E você pega o sol bemol nessa hora? Sol bemol. Sim. Eu não posso criar um acorde de tensão com aumentado e ir para um dó maior com sol natural, um dó maior da tonalidade de dó maior mesmo, porque ele vai soar muito mais dissonante do que qualquer coisa. Ele vai soar estranho esse acorde. Incompleto, de certa forma, eu acho. Porque se você assumir a alteração dos acordes, você tem que seguir com ela. É ou isso que eu ia criar um perguntar. caminho para poder chegar nesse dó maior ortodoxo. Que passa a ser a sua aquela sonoridade, aquele acorde passa a ser referência de centro. Passa a ser referência de centro. Interessante. Então, se for pensar, tem uma questão, é a melhor junção da música modal com a música tonal. Porque a música modal só é modal quando a gente tem a polarização, e a música tonal só é tonal quando a gente tem relações de tensão e relaxamento. Perfeito. Você tem uma relação de tensão e relaxamento não convencional,
e ela se dá através da polarização de um grau, eu tenho a música tonal expandida. Mas tem no centro, a música está em dó. Você cifra aquele dó como um. Então você não pode chamar isso de atonal, porque atonal é a negação do tom. O que é uma outra briga na academia. Você fala assim, atonal é a negação do tom, então você não tem o centro tonal. Não tem como numa música dessa, porque existe o centro tonal, ele só não é convencional. Né? As pessoas brigam muito com essa questão do livro Funções Estruturais da Harmonia, do Schoenberg, que no segundo capítulo ele já passa todas as alterações do tom. Né? Dó maior, Dó menor, Dó maior que sétima maior, Dó menor que sétima maior, Dó... e por aí vai, ele vai alterando o tom. Né? E falando, a partir dessas alterações, se você alterar os outros graus de maneira que eles se correlacionem, você tem uma música num certo tom sem precisar ir para tonalidades vizinhas. Porque o Dó maior, para ser Dó maior, precisa ir para Fá maior, para Sol maior. Daí o compositor faz um trecho em Sol maior, pega um Ré maior, para depois voltar para Sol e depois voltar para Dó. Dessa forma não, você não precisa de nenhuma tonalidade vizinha. Porque a própria alteração já cria mecanismos de um discurso maior dentro da tonalidade de Dó. Ou seja lá qual for. Que maravilha, hein? Né? Só um detalhe, se eu for fazer uma música em Ré, né, eu não vou usar armadura de clave. Nesse tipo de música a gente não usa armadura de clave, porque é tanta alteração. Sim. Certo. Né, a gente acaba não usando armadura de clave. Mas você estabelece aquela tonalidade tradicional, né? Mas você pode marcar uma chavinha lá, Dó, e analisar. 1, 4, 5, 1. Que aliás a parte A, eu já vou dar toda a harmonia. É 1, 6, tudo alterado. 7, 1, 6, 4, 5, 7. A parte A inteira. Antes de entrar na parte serial. Nossa. Que é quando o violino faz aquele ostinato, né? E tem aquelas outras sonoridades. É o que eu ia perguntar agora. Da parte B, que é mais movimentada, tem outro andamento? Não. Só muda do movimento. Só muda a fórmula de compasso, mas o pulso é o mesmo. Sai de 4x4 e vai para 6x8. E 6x8. Tem uns violinos em ostinato, né? Isso, ostinato. Fica repetindo esse... E aí que você estava me explicando. A gente pensa... a parte B é serial. Série é a série de classes e alturas. Isso. Que eu estava falando no começo. Que o compositor estabelece como referência, entre aspas, como se fosse um tema. Mas a gente chama de série. E que ele pode usar... Não? Não. Quando o compositor ele faz a série e ele escolhe a ordenação da série, isso não é o tema. Ele pode ter um tema em cima disso? Ele só organizou. Quando organizou você organiza uma série, é a mesma coisa que pegar uma escala de Dó maior e organizar, colocar notinha atrás de notinha. A série não é o tema. Não é o tema. Bom, o tema é o que ele vai fazer com a série. Ótimo. Né? E aí, você lembra quantas notas você usou nessa série? 12, dodecafônica. Foram mais, né? Porque a gente tem o original, que são as 12 notas. Tem o retrógrado, que gera mais 12. Que é de trás pra frente. Isso. A inversão, então se eu subir segunda maior, eu desço segunda maior. E a inversão retrógrada. Né? E as 12 transposições dessas 4 possibilidades. Que dá uma matriz. Então uma série de 12 notas dá uma matriz serial de 48 notas. Onde eu posso trabalhar original 1 com retrógrado da inversão 4. Você pode mesclar. Eu posso mesclar. Né? Tem um compositor que tem as duas invenções dodecafônicas. Eu estudei no piano, não lembro o nome dele agora. Acho que vem na cabeça até. Em um momento ele tem o original na mão direita e o retrógrado da inversão 8 na mão esquerda. Isso pode acontecer. Só que tem que ter habilidade para fazer isso. Porque senão fica muito sem relação. Daí cai naquilo das pessoas já não entendem a música porque é difícil de escutar. E se ainda cria algo sem relação, fica mais complicado ainda. Então o ostinato do violino elas são as 3 primeiras notas, porque quando a gente faz uma música serial, se você repete a mesma nota logo da sequência, não é considerada repetição. Então você pode ter um ostinato e a série acontecendo em cima. Isso é possível. Isso é possível. Eu sempre pensava que no serialismo você precisa ter todas as notas até o final. O maior erro de quem começa a estudar serialismo e compor de maneira serial é achar que tem que terminar as 12 notas para voltar na primeira. Então se a primeira for um ostinato, você pode ir fazendo acontecer as outras. Pode ser um grupo. Pode ser um grupo. Porque daí é uma classe, é um conjunto. Porque você analisa essa música com teoria de conjuntos, porque a gente está falando de classe de alturas.
Entendeu? Então, o conjunto, porque o serialismo integral não é só a questão de usar as notas, mas usar as dinâmicas e os ritmos. É isso que é para Né? serialismo integral Sim. é o mais rígido. É o mais rígido. Porque você tem os ritmos, os padrões rítmicos, as notas, sequências de notas, sequência de classes de alturas e as dinâmicas, que tem que seguir a ordem pré-definida pelo compositor. Então, quando você pega um ostinato, você está pensando em serial integral porque você está criando um padrão rítmico de ostinato com aquelas notas da série. E tudo vai acontecendo depois. Albumbert tem séries que chegam em alguns momentos que encontram o original com o retrógrado de outra parte da série, que você ouve um dó maior com sétima linda indo para um fá maior. Mas ele Que passa. coisa. Ele passa por isso. E a gente reconhece um momento tonal? Ou dentro do contexto nem... Não, dentro do contexto passa. Que coisa, Passa. hein? Né? Às vezes você ouvir, se tiver um bom ouvido, depois da quinta, sexta escuta, você ouve, opa, teve uma movimentação aí, 1/4. O primeiro pro quarto grau. Que interessante, hein? Né? Isso é bem interessante, porque aí você percebe a habilidade do compositor, né? Conhecimento, Sim, sim. tem toda essa consciência, quase que ele brinca com... Ele brinca, né? Ele brinca mesmo. Né? Você tem a tela e você tem que pintar de alguma forma. Ótimo. Tudo isso tem a ver com essa sua frase que é meio polêmica, que você afirma que a única maneira de atonalismo é o serialismo. É isso? Isso. E até certos pontos, modalismo, se a gente for parar a pensar. Se a relação do tom é o trítono, a música modal não estabelece seu centro por causa disso. Então, qualquer música que não tenha tom é atonal. Pode ter centralidade. Pode ter centralidade. Mas não tem tom, porque tom prevalece a hierarquia. No modo você não tem hierarquia. O modo, se a gente tem a finales, ele não é um tipo de hierarquia? Então, mas se a gente for pensar na finales, na cofinales, elas serviam mais para centralizar, polarizar aquela nota, para a gente ter certeza de onde a gente estava do que o tom. Porque a música, a cofinales, a finales acontece onde? No final. É verdade. Ela não acontece no meio. Você pode ter uma música de 10 minutos, mas a cofinales, a finales vai aparecer no final. A gente não ouve necessariamente nos outros Isso. momentos as outras notas como graus daquela. Não, mas na música tonal você ouve o 5 indo pro muitas vezes antes de chegar no final. Você ouve o quinto grau indo pro primeiro várias vezes, porque você tem esse discurso de caminhar pelos tons. Isso implica nas cadências, nos acordes? Na música tonal? Em geral. Será Sim. que uma das coisas que acabam estabelecendo o sistema tonal e trazendo toda essa característica é justamente a utilização dos acordes assumidamente? Sim. E não como resultado de polifonia, mas assumir as entidades harmônicas, isso gera uma outra característica do sistema tonal. Né? Sim, que a própria estrutura da harmonia é vertical, não é horizontal. Os fenômenos horizontais que aconteciam no final do século XVI foram traduzidos para uma teoria musical que mostrava que no vertical essas notas que se coincidiam, eles não sabiam por que funcionavam juntas. E a partir daí foi desenvolvida uma nova forma de se criar música, que é a música tonal. Eu não quis usar a palavra harmonia antes para não chegar num conceito amplo de harmonia, o próprio conceito grego. Essa harmonia que você disse é uma coisa bem específica no momento histórico dentro da música, né? Dos acordes. E, para encerrar, porque eu já avisava que falta pouco tempo, sempre tem pouco tempo de programa com você, existe a utilização de acordes no sistema atonal, no serialismo. Sim. E isso só são acordes... Arquétipos. Arquétipos. A gente chama de arquétipos. Essas entidades que a gente vê de maneira vertical são os arquétipos. Um arquétipo muito conhecido, que tem até no livro do Fluminense, a Apoteose de Schoenberg, é o arquétipo weberniano. Né? Que você tem uma quarta aumentada e uma quarta justa. E o inverso, quarta justa com quarta aumentada. E esse seria um arquétipo e sua inversão, né, que aparece muito na obra de Anton Webern. Inclusive na ópera Moisés e Arão do Schoenberg aparece muito no primeiro ato, principalmente nos clarinetes e no coro. Né, então esse arquétipo ficou conhecido como arquétipo weberniano. O arquétipo pode ser próprio da obra, ou ele só pode se chamar de arquétipo quando ele aparece em num conjunto da obra de um compositor, ou mesmo de um período. Talvez a gente só criou a teoria harmônica, tonal, depois que viu que tinha muitas músicas que funcionavam da mesma maneira. Entendi.
Né? Então a teoria ela existe para existir a prática que já estava sendo feita, não para inventar algo novo. O contrário da ciência. Ao contrário da ciência. Então, quando surgiu a ideia dos acordes dominante, subdominante, tudo isso já vinha sendo usado. Eles só tinham que dar nomes para as coisas. Uhum. Então esses arquétipos webernianos existem nos seus 31 opus, acontecendo de alguma maneira. Depois de analisar todos, você vê, opa, esse é uma predileção do compositor. E começa a reconhecer. Começa a reconhecer. E se é uma predileção, já faz a música serial não ser totalmente cerebral. Perfeito. Porque se ela existe muito no compositor, ela já está no seu ouvido. Então ela não é cerebral. Que maravilha, hein? Mas a gente tem que tornar ela cerebral para poder compreender e degustar de maneira mais honrosa essa música que é tão linda. Sim, ainda é de fato arte, né? Arte, pode ser sim. só matemática, mas aí não se transforma em arte como qualquer outra. Se a gente for pensar, a harmonia tradicional é matemática, porque a gente trabalha com números Exatamente. gregos e arábicos. É. Numeral romano e arábico. A maneira tem algo a mais então, ali. Não... Só que para explicar a música serial precisou de um outro fator da matemática, que foi a teoria dos conjuntos. Só isso. Maravilha. Né? Mas não significa que seja uma música cerebral. Eu acho que isso ainda vai longe. Vai, com sistema. certeza. Não está esgotado, tem muita coisa boa. E você é um Não. compositor também que... Eu faço Isso. questão de compor música serial. Maravilha. Bom, e vou ter que encerrar. Bom, se forem acontecendo outros programas, você volta e a gente vai comentando mais músicas aqui, inclusive durante, a gente pode exibir algum vídeo, você comentar alguns pontos ali, pode ser interessante. Mas quero agradecer muito, mais uma vez, a sua presença, sempre muito rica, você é muito simpático, eu conheço pessoalmente, conheço como músico, e é tudo de alto nível com o Rafael Vicoli. Eu sei que você mora na Zona Leste, aqui de São Paulo, já tinha até confirmado. Então vou te dar um cartãozinho da AEM Pianos, que fica lá na região. Obrigado. Eu já falei no começo que ela tem mais de 45 anos de... Então, do mercado. falou, e por coincidência meu piano eu comprei lá 10 anos atrás. Ah, olha só. Então pronto. Então você já conhecia. Então conheço. Esse cartãozinho é mais novo, mas então você já sabe. Já conhecia. Comprou o piano deve estar bom. E o pessoal é bom. Tá bom. Eles só vendem bom. coisas boas. Ele não pega coisa que não vai dar pra reformar, Sim. restaurar, que não vai ficar bom, né? Eu falo com conhecimento de causa, 18 anos que eu trabalho com eles. Então, quem se interessar em comprar pianos, ou em restaurar, ou em fazer qualquer serviço, ou mesmo comprar, né? Comprar pianos novos e usados, AEM Pianos. Agradeço ao Rafael Vicoli, agradeço ao Sr. João de Oliveira e Alfredo Duarte por possibilitarem a existência do programa. E agradeço a você, teleinternauta, que sempre nos acompanha. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, ao vivo, aqui pela UpTV, a TV sem fronteiras.